sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata da reunião anterior. Quero cumprimentar a comunidade que se faz presente na noite de hoje, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade, imprensa, internautas, boa noite a todos. Solicito à primeira secretária, Thelma Bley, a realizar a leitura do expediente. Expediente de 9 de abril de 2019. Ofício número 09/2019, de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos de leis números 130 e 160 de 2018. Ofício número 13 de 2019, de origem executiva, comunicando o sancionamento do projeto de lei 05 de 2019. Ofício número 14 de 2019, de origem executiva, comunicando o sancionamento do projeto de lei 37 de 2019. Ofício do Gabinete do Prefeito, comunicando o veto parcial ao projeto de lei número 5 de 2019, que dispõe sobre a implantação de bueiros inteligentes no município de Canoinhas e adota outras providências. Ofício do Gabinete do Prefeito, comunicando o veto integral ao projeto de lei número 127 de 2018, que dispõe sobre a inclusão do empreendedorismo como tema extracurricular e transversal na rede municipal de ensino de Canoinhas. Ofício número 02 de 2019 da Celesc, em resposta ao requerimento número 01 de 2019, de autoria dos vereadores Célio Galeski e Edmilson Verca. Ofício número 68 de 2019 do deputado estadual Altair Silva, em resposta ao requerimento número 65 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 014 de 2019 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 211 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício 09 de 2019 da Casan, em resposta ao requerimento número 210 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 049 de 2019 do Ministério da Economia, em resposta ao requerimento número 151 de 2019, de autoria do vereador Célio Galeski. Ordem do dia para a segunda votação, o projeto de lei número 34 de 2019, que autoriza o empréstimo de bem público à Associação de Moradores da localidade de Antagorda e da outras providências. Projeto de lei número 161 de 2018, que autoriza a instituir no calendário oficial de eventos de Canoinhas o Dia da Cerveja Brasileira. Para a tribuna livre, teremos Sandro Schício e Andrei Saquer sobre a cerveja artesanal. As indicações. Indicação 110 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, para que sejam patroladas todas as ruas do loteamento Santa Cruz. Indicação 111 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, para que seja patrolada e ensaibrada a rua Vigando Vise, bairro Água Verde. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, secretária. Solicito informar se temos vereadores inscritos para falar sobre matéria lida no expediente. Não. Quero só comentar sobre a indicação 110 de 2019 do loteamento Santa Cruz. Conversando com moradores daquele local, daquele bairro, as ruas estão sendo necessária de que a máquina faça o seu trabalho lá e talvez até recomponha com um pouco de material, pedra ou cascalho para melhorar. E que seja feito isso ainda
durante essa semana, porque no final da semana, na capela local, terá festividades. Então, a urgência para que o nosso secretário de obras, Gilmar Martins, coloque uma equipe para recuperar aquele bairro, aquela localidade, que é o loteamento Santa Cruz, para que, nesse final de semana, além da necessidade que precisa realmente ser feito isso, ainda estará acontecendo naquela comunidade uma festividade na capela local. Não havendo mais ninguém a falar no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Temos vereadores inscritos para falar no grande expediente? Não, senhor presidente. Nós, nessa noite, além de ser uma sessão ordinária, nós também temos algumas homenagens e temos uma homenagem que estaremos fazendo à dona Gerda, que se encontra no nosso plenário, a família Leffer, e aonde também estaremos votando um projeto de lei que institui no município de Canoinhas o Dia da Cerveja Artesanal Brasileira. E falar um pouquinho sobre isso, nós vamos votar mais adiante esse projeto, mas até chegar lá, eu queria deixar isso mais ou menos já esclarecido. Algum tempo atrás, surgiu-se a ideia de nós, então, regulamentarmos no município a cerveja artesanal. Observando que os blogueiros cervejeiros a nível de Brasil fizeram toda uma movimentação e elegeram no Brasil o dia 5 de junho, que é a data do aniversário do seu Ruf Leffer, em comemoração à cerveja artesanal brasileira. Pensando assim, sentamos com o vereador Paulo Glinski, que somos autores juntos, vereador, e tomamos a iniciativa de fazermos esse projeto de lei, oficializando esta data, 5 de junho, como a data da cerveja brasileira, no município de Canoinhas, a cerveja artesanal. E então aí começamos a ouvir as pessoas, falar com quem produz cerveja, falar com a família. Eu estive lá conversando com a dona Gerda uns 4, 5 meses atrás. A partir daí a gente começou, senhores vereadores, comunidade, a esse trabalho, vereador Paulo, a ouvir e entender. Houve um momento em que a gente até pensou, poxa, mas 5 de junho já está frio para cerveja, ficaria uma data até um pouco... Discutimos acho que umas 3 vezes, vereador Paulo, esse assunto aí. Já está meio frio e tal. Aí começamos a conversar com quem produz cerveja, com quem comercializa cerveja, com quem faz cerveja. E acabamos entendendo que essa data é importante. Além de que nós estamos regulamentando uma outra data mais importante ainda, que é o aniversário do seu Ruf Leffer. Então, nós juntamos as duas coisas e passamos a concretizar essa ideia e oficializar esse projeto, e que no dia de hoje estamos votando em segunda votação. É um pouco frio? Mas a cerveja artesanal, ela tem tudo as suas particularidades. Algumas têm um grau alcoólico um pouquinho mais forte, já para esse momento. A cerveja artesanal, ela é degustada de uma forma diferente, do que a cerveja convencional no dia a dia. Quem produz cerveja artesanal faz com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, e vai degustar, vai consumir e vai ou vai brindar amigos e familiares, ou vai vender para um grupo seleto de pessoas que tem esse paladar, que tem esse gosto, que aprecia isso. Até no dia de hoje, alguém disse para mim, poxa, Vilmar, até a gente fez uma chamada até nas rádios e falou sobre esse assunto, alguém disse para mim, poxa, você vai incentivar a bebida alcoólica? Não, gente? Não, por favor. Degustar uma boa cerveja produzida com boa qualidade é algo muito diferente. As pessoas sabem o certo do errado com toda a certeza,
Ninguém perde o juízo, ninguém passa dos seus limites, quem tem bom senso e tem bom gosto. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo esse momento dessa votação e também se falar um pouco na cerveja, se nós pensarmos um pouquinho em cerveja, que mercado, né, gente? Que mercado fabuloso é o mercado da cerveja. A cerveja convencional, obviamente, num primeiro momento. As cervejas tradicionais. Hoje, nos dias de hoje, degustam, consomem homens e mulheres. O perfil do consumidor mudou, né, muito. Como mudou o perfil do vinho, de quem consome vinho de boa qualidade, né? Isso também houve as suas mudanças. Então, esse projeto vem a se somar até a nossa economia. Se nós voltarmos para as cervejas artesanais, e nós vamos falar de Blumenau, um exemplo, quantas novas cervejarias deram seus pontapés iniciais através das cervejas artesanais e que hoje são fortes indústrias que estão aí comercializando. Então se abre portas, oficializar esse momento, falar sobre a cerveja nesse momento, de um mercado grandioso a nível de Brasil, muito grande, e que hoje é explorado na sua grande maioria por multinacionais, por grandes companhias. Se nós olharmos hoje nos nossos supermercados da região, as maiores pilhas de produtos nos nossos verões, a gente vê lá cerveja, grandes promoções. Então, esse mercado da cerveja é um mercado muito grande. E isso, vereador Paulo, que nós conversamos tanto e falamos, é um início, de repente, para Canoinhas. Incentivar novas pessoas, além daquelas pessoas que hoje produzem cerveja, que têm esse bom gosto, têm esse carinho, têm essa dedicação, esse amor, porque isso se torna, na vida das pessoas, um esporte, um lazer, uma cultura de produzir cerveja, né? E degustar cerveja. Então, é um momento ímpar e que, quem sabe, quem dirá é o futuro, que quem sabe, a partir desse momento, e que o nosso município, através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, incentive esse momento, essa data, para que tenhamos grandes eventos acontecendo nesse momento. O projeto é de ordem legislativa, pois se amanhã tiver que alterar para ser de ordem executiva, para nós ter prosperidade, tranquilo, sem problema nenhum. O que nós queremos é que o que estamos fazendo hoje tenha êxito, tenha sucesso, que isso progrida. O diga a dona Gerda com o senhor Ruffler, que ao longo de todos esses anos fizeram da cerveja a sua economia, cresceram, fizeram amizade, criaram a sua família, enfim, tiveram toda uma vida produzindo cerveja, né? E a dona Gerda, que foi uma guerreira ao lado do seu Ruffler Leffer, sempre junta, acompanhando o dia a dia. Então, também mais justo, e que no dia de hoje a dona Gerda completa seus 95 anos de idade, para nós estarmos nesse momento aprovando um projeto de lei instituindo a data do nascimento do seu Ruffler Leffer, 5 de junho, e a dona Gerda, neste mesmo dia, nesta Casa de Leis, nessa casa que nós debatemos os principais assuntos que ocorrem no nosso município e na nossa região, eu acho que nós estamos sendo felizes, nós que estamos aqui. Que pena que mais gente não veio para participar, mas é um momento ímpar, vereador Coronel Mário, porque termos o prazer e a alegria de estar recebendo ela aqui no dia de hoje, completando seus 95 anos, né? Isso é um ato, é uma coisa que a gente tem que valorizar, e valorizar muito. Talvez um jovem, ou bem jovenzinho, aquele adolescente, não dê esse valor, mas nós que temos uma linha de raciocínio, nós que já vivemos uma boa parte de nossas vidas, sim, podemos olhar isso e valorizar muito mesmo. Nós,
lá atrás, nós votamos um projeto de lei no ano passado, e os senhores e senhoras vereadoras aprovaram. É um projeto que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, que institui o programa de incentivo às microcervejarias artesanais e cervejeiros caseiros no âmbito do município de Canoinhas e de outras providências. E aqui essa lei, ela regulamenta, né, esta profissão, esses cervejeiros, e tem toda uma história que já está apoiada. Agora, com mais a data do dia 5 de junho, num trabalho que eu quero fazer incansavelmente junto com a secretaria e buscar o secretário para a gente trabalhar isso, se não esse ano, mas quem sabe nos próximos. Nós temos, vereador Paulinho, um momento que é feito aqui em Canoinhas, que é da Stantiche, né? Que aconteceu a primeira, vai acontecer agora a segunda, e por que isso não se aproximar uma coisa com a outra, e nós, de repente, fazermos nessa mesma data? Fica aqui a minha fala sobre esse assunto, de repente unir. Então, é um grande momento onde isso está acontecendo. Mas, para nós darmos sequência a esta sessão, eu vou pedir que o Márcio passe aquele videozinho, que é um videozinho de 6 minutos, que foi o Globo Rural que fez lá com o seu Ruffler, para nós relembrarmos um pouquinho essa história, para depois nós continuarmos falando um pouquinho mais de cerveja. Nós teremos as pessoas que vão usar a tribuna e vão fazer isso melhorando essas informações e relembrando essa história. Nós seguimos viagem rumo a Santa Catarina, atrás de outro cervejeiro famoso. Estamos em Canoinhas, região de mate e madeireiras. Sob estes telhados inclinados das casas de estilo alemão, é difícil achar quem não conheça nosso personagem, seu Leffler, cervejeiro desde 1925. Ele nos recebe todo alinhado, com gravata e colarinho engomado. Não se arrumou para a reportagem, não. Anda sempre assim. Quem entra no barracão encontra, antes da cerveja, uma antiga paixão do seu Leffler, a caça, hoje proibida. Macacos, veados e aves empalhadas enfeitam a parede da cervejaria. Seu Leffler vai logo abrindo uma das suas garrafas como sinal de boas-vindas. Boa, tá boa. As fotografias antigas mostram que as duas paixões, caça e cerveja, sempre andaram juntas. Às vezes, as 3 paixões. Dona Guerda, mulher do seu Leffler, há 51 anos. A senhora também bebe muita cerveja? Eu bebo, eu gosto de cerveja. É. Só que ela engorda, mas senão a gente tomava mais. Os rótulos são do tempo em que o comércio de cerveja artesanal era livre. Em 72, o Ministério da Agricultura proibiu a comercialização. Só em 84, a venda foi novamente liberada, mas apenas no barracão como produto artesanal. O caneco na mão, com cara de relíquia, leva mais história. Essa caneca foi do meu pai. Ele trouxe lá da terra dele, lá da Baviera. Essa tem mais de 100 anos, essa caneca. Esse é o meu pai, está com a mesma caneca na mão. A pele lisinha do seu Leffler esconde os seus 79 anos. Ele diz que é conservado em cerveja. Eu morava lá em Curupá, e lá, naquele tempo, não tinha vaca de leite como hoje, né? Tinha só os imigrantes, veio da Alemanha, ninguém tinha vaca, né? Não tinha leite, era muito difícil, né? E nós era assim, com o rapaz em casa, e a mãe brigava com o pai lá, que não tinha leite para as crianças e coisa. Aí o pai ficava mal e dizia, chupa essa piazada aí que eles ficam fortes. E não, eu chupei. Agora essa cerveja tem álcool, hein, seu Leffler? Tem um pouco. Como é que ficava a piazada lá? Ela ficava alegre, né? Depois dava fome, comia bem, né? É daqui que sai a cerveja do seu Leffler. E nesse lugar, a gente sente como se estivesse voltando ao passado, porque tudo aqui tem história. As máquinas funcionam desde 1924, quando o pai do seu Leffler veio para Canoinhas. Menino com 8 anos, seu Leffler já ajudava o pai. Ele é a 5ª geração de uma família de cervejeiros da Baviera. Conta apenas com um ajudante, o Tadeu. A cervejaria não foi planejada para tantos anos de dedicação.
mas seu Leffler tira de letra os degraus que levam ao tacho de cozimento da cerveja. Esse tacho aqui tem história, seu Leffler? Tem, ele veio da Alemanha em 1908, é de cobre, e está bom até hoje ainda, ele serve para cozinhar cerveja. Né? Seu Leffler segue à risca a tradicional receita do pai, desde o cozimento do malte, do lúpulo legítimo importado da Alemanha, até o resfriamento, feito com a ajuda do velho ventilador. A fermentação dura 8 dias e aí está o grande segredo do alemão. A levedura é do tempo do pai dele, tem mais de 70 anos. Ela veio de Munique, na Alemanha, e pode ser usada até hoje porque os fungos deste fermento se reproduzem a cada fabricação de cerveja. A bebida passa 3 semanas nestes barris de carvalho. É o que se chama em alemão de Lagerbier, cerveja em repouso. Força no pedal para tampar a garrafa. Mais 3 dias de descanso e lá vai ela para a pasteurização. Entre uma etapa de produção e outra, seu Leffler arranja tempo para saborear uma gelada com os clientes fiéis. A cervejaria produz 1000 litros por mês. Se não vender tudo, não importa. Seu Leffler bebe, para desespero dos médicos. Tive no médico lá em Porto Alegre, né? Aí ele disse, eu vou lhe dar um comprimido aqui, o coração ficar como está agora para os próximos 10 anos, né? E eu estou muito bem, doutor. Aí ele me deu aquela receita lá, e daí eu contei para ele, vai, nós moramos lá em Caminhas e fazer uma cerveja artesanal lá. E eu gosto de tomar um copo de cerveja, o que você acha? Ele me deu os comprimidos, será que eu posso tomar cerveja com esses comprimidos? Daí ele me perguntou quantos garrafas eu tomava por dia. Eu disse, uns 3 ou 8 garrafas por dia. Aí ele disse, é meio bastante, tem que reduzir um pouco. É meio bastante. É só tomar umas 3 dias. Houve um tempo em que a cervejaria do seu Leffler era a única taverna da cidade. E até hoje muitos amigos mantêm o costume de se reunir nos fins de tarde. Dessa vez virou festa, porque o pessoal soube que o Globo Rural estava aqui. Seu Leffler entra no clima, coloca chapéu e colete, pega a Dona Gerda e arrisca uns passinhos. Animado, o grupo relembra uma tradicional canção de Natal alemã. Muito bem. Nós temos daí, na sequência, vamos ter mais 2 pequenininhos para passar, mas nesse momento eu queria convidar o Carlos Eduardo Vipieski a fazer uso da tribuna, e ele tem a formação de sommelier em cerveja, e falar um pouquinho sobre o prazer da cerveja, os paladares da cerveja, enfim, aquilo que você achar interessante, por favor. Primeiro, boa noite a todos. Quero primeiro agradecer ao Vilmar, que está hoje como presidente, aí pelo convite, e também aí por essa regulamentação desse dia que é extremamente importante. Vereador Paulo também, que é extremamente importante aí realmente para o município de Canoinhas, né? E aí talvez um pontapé inicial para mais coisas que virão, né? Então aí, e agradeço também aí a todos os demais vereadores, né? Uma boa noite a todos os vereadores, a todos que estão presentes, e especialmente a Dona Gerda, que está aqui, né? Um feliz aniversário para a Dona Gerda, que está aqui, né? Em nome dela, os colegas, o Sandro, né? O André, o pessoal que está aí, os restantes dos cervejeiros também, né? Uma boa noite a todos, né? Como já foi dito, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou sommelier de cervejas, né? Sou formado aí pelo Instituto Brasileiro da Cerveja e pela Associação Internacional de Sommelier da França, né? A gente fez o curso de sommelier aí para
ir um pouco além do que a gente já conhecia no universo cervejeiro. E atualmente também a gente tem um ramo aí, um comércio no ramo cervejeiro aqui no município de Canoinhas, aí sendo uma das primeiras lojas aí que começou ao trabalho artesanal e tal, né, de cerveja artesanal. Hoje vemos 2 segmentos, né, grandes dentro do mercado cervejeiro, né, que é o sommelier e aí o mestre cervejeiro, que é muito mais aí os meus colegas aí que fabricam, que botam a mão na massa mesmo, né? A gente, quanto que fazem a famosa alquimia aí de misturar aí água, malte, lúpulo, levedura e transformar nos diversos estilos aí que nós temos cervejeiros. E nós, sommeliers, né, estudamos desde a fabricação, mas o nosso foco é muito mais voltado para análise sensorial da cerveja, né, na construção de harmonizações, no uso da própria gastronomia cervejeira, que hoje está muito alta no Brasil, e principalmente a difusão e apresentação desses estilos ao público, que é bem o foco aí de nós sommeliers, né? Enquanto o mestre cervejeiro bota a mão na massa lá para fabricar, depois a gente dá um jeito aí de fazer o povo comprar, né? Mais ou menos assim. E como difusores da cultura cervejeira, né, até a famosa frase que hoje está em alta, que é o beba menos e beba melhor, né, que é basicamente o que o Vilmar já comentou, né? Fico muito feliz em ver esse projeto sendo votado aqui em Canoinhas, né? Que digo para vocês, quando eu fiz meu curso de sommelier, a gente talvez não tenha noção do quanto o nome do Seu Lefra, né, vamos chamar de Seu Lefra, que é popularmente conhecido para nós, e o quanto a cervejaria canoinhense ela é extremamente conhecida fora. No curso sommelier nós tínhamos pessoas do Brasil todo. Pessoas do Nordeste, por exemplo, que quando a gente se apresentava que era de Canoinhas, as pessoas, a primeira coisa que perguntavam era da cervejaria, né? Ah, como é que faz para visitar? Como é que eu faço para ver a cervejaria, para degustar as cervejas? Isso, para a gente canoinhense que trabalha no ramo, dá um prazer cada vez maior de estar trabalhando, porque realmente é uma justíssima homenagem a um grande mestre cervejeiro, né, nosso aí, o Seu Lefra, né? Quando conversamos a primeira vez com o vereador Vilmar, né, sobre o projeto, que ele comentou com a gente falou bastante sobre o Seu Lefra e como, às vezes, a gente não dá conta do quanto o nome dele é forte no meio cervejeiro, né? O próprio dia 5, como o Vilmar já comentou, alguns cervejeiros, blogueiros se reuniram e resolveram, né, um ano após o falecimento do Seu Lefra, não, vamos homenagear, né? Mas isso nunca foi para o papel, efetivamente. E aí é o que eu parabenizo o Vilmar e o Paulo por estar colocando isso no papel para que isso não caia no esquecimento, talvez. Ah, vamos homenagear uma vez, duas e... Não, está lá no papel, então é algo para a gente realmente estar sempre homenageando e sempre cultuando o grande cervejeiro que foi o Seu Lefra. Isso é um passo importante, talvez, para daqui a uns anos nós termos um dia estadual, quem sabe um dia nacional da cerveja, efetivamente transcrito na legislação, e aí a gente pode dizer que é um dia que homenageia um canoinhense. Eu acho que isso vai ser o ápice, não só para os cervejeiros, mas sim para nós canoinhenses. Isso é extremamente importante, né? O crescimento da cerveja artesanal no Brasil é algo espantoso, né? Ele tem crescido muito ao longo dos anos, né? E cada mês, cada dia, a gente vê novas cervejarias surgindo, né? O Festival Brasileiro da Cerveja, que acontece em Blumenau todos os anos, é um exemplo. Cada ano você vê mais e mais cervejarias. Já pude estar presente no festival. Nas últimas 3 edições, a gente vê o crescimento que tem de cervejarias, de pessoas consumindo a cerveja artesanal. Isso é primordial. E no ano passado, o Brasil já ganhou algo muito importante, que foi o primeiro estilo de cerveja brasileiro, que foi a Catarina Sour, que é o primeiro estilo genuinamente brasileiro, e leva a Catarina porque ela foi criada aqui em Santa Catarina, né, por cervejarias de Blumenau e região ali, que foram lá e realmente resolveram criar um estilo brasileiro e criaram o Catarina Sour, que é o primeiro estilo genuinamente brasileiro que nós não tínhamos ainda, né. A própria visão sobre a cerveja já está mudando em nosso país, né. Estamos saindo da famosa bebedeira, que é algo, infelizmente, que às vezes se mistura, né, a muita coisa, e passando para a degustação de uma boa cerveja. Em vários países, a cerveja já é vista como uma bebida para ser apreciada, né? Não somente com o foco comercial de beber até cair, mas realmente com o foco de degustar uma boa cerveja. E aí, nós sommeliers e os mestres cervejeiros entram nesse mesmo pacote, trabalhamos para cultuar a cultura cervejeira realmente, né? Trabalhando o quê? Projetos como este auxiliam para que você possa trazer a cerveja muito mais como algo para encher o caneco, enfim, mas para você tomar e degustar uma boa cerveja, né? E por que não pensarmos a cerveja como um vinho, por exemplo, né? Sentarmos, degustarmos e apreciarmos uma boa cerveja também. A culpa por um trânsito, pela bebida e trânsito, por tragédias, não é a cerveja. É muito mais a cultura deturpada de bebermos até cair. Não precisamos proibir propaganda de cerveja, consumo, não é isso que nós precisamos. O que necessitamos é termos a cerveja como uma bebida alcoólica, óbvio, né? Mas para ser degustada e apreciada. E claro,
mudarmos a cultura, por exemplo, de não dirigir e beber, é isso que é importante. Mudar muito mais a cabeça das pessoas do que propriamente dito o produto. A cerveja brasileira é fantástica, é muito bem feita, é maravilhosa, e está aí para a gente poder apreciar, sim, né, uma boa cerveja. E, mais uma vez, são projetos como este, que, mais uma vez, parabenizo os vereadores, né, que realmente vão mudar essa cultura cervejeira no Brasil, que, diga-se de passagem, já está evoluindo ao longo desses últimos anos. A gente vê essa evolução. Eu tenho, hoje, a loja há 2 anos, e a gente vê o crescimento das pessoas buscando por esses produtos melhores, com qualidade bacana, produto bom, produto realmente para ser degustado. E aí, finaliza com uma frase do Benjamin Franklin, que disse que a cerveja é a prova viva que Deus nos ama e nos quer felizes, né? E aí a gente fala que realmente é um momento ímpar, é um momento importantíssimo para a cerveja brasileira, para a cerveja canoense, e eu vejo sim com bons olhos, talvez, que daqui está saindo um dia estadual ou um dia nacional da cerveja, e o mais importante de tudo, é por causa de um canoense. Isso eu vejo que é primordial, é por causa do seu Lefra, é por causa da Dona Gerda, que estão lá lutando, né? O seu Lefra lutou tanto, a Dona Gerda está lá lutando com a cervejaria. A gente sabe o amor que o seu Lefra tinha e o amor que a Dona Gerda tem pela cerveja. Uma homenagem justíssima, muito bacana. Parabéns ao Paulo, parabéns ao Vilmar, né, aos demais vereadores, porque realmente temos que mudar essa cultura da bebedeira e passar realmente poder apreciar uma boa cerveja com consciência realmente. Muito obrigado. Agradeço ao Carlos Eduardo, ao Dudu, pela contribuição dentro desse momento. Dudu, muito obrigado pela sua participação. E agora eu pedi para o Márcio que passasse. Acho que eu não tenho um documentário que é uns 15 minutos, mas o Márcio separou acho que 2 ou 3 minutos ali, né? Que é aquele documentário da cerveja falada, só para nós entrarmos nesse ambiente de que cerveja é para ser degustado mesmo, né? E tomavam muito chope e perderam a hora. Quando chegaram no porto, só viam a fumaça do navio. Daí chegaram na companhia marítima lá, o navio sai a hora marcada, ele não espera. Mas aí tem um navio agora que vai lá para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Vocês querem aproveitar a passagem? Estavam tudo meio no chupa. Vamos para o Brasil. Bom dia. Tem aquela cerveja Nove Pinho? Tem. Quer tomar um? Vou tomar um. Pode tentar. Cerveja faz bem para a saúde. O médico me disse, a tua cerveja é uma cerveja medicinal. Quem toma essa cerveja não precisa de remédio de farmácia. Vamos tomar cerveja. Aí a mãe ficava brava com o pai que não tinha leite naquele tempo como hoje, né? Não tinha leite para as crianças. Aí o pai ficava bravo, ele dava chope para essa piazada aí. E aí, desde pequeno, tomou uma cerveja. Olá. É 1 litro. 1 litro. 6 horas. Botamos 2. Obrigado. É isso aí. A gente passou só um pedacinho desse documentário, que é o Cerveja Falada, e até dizer a todos que quiserem no YouTube, isso está disponível em vários canais para se assistir, tem vários aí, né? A gente, às vezes, no dia a dia, a gente acaba não fazendo isso, né? Então só coloquei um pedacinho para despertar o interesse de quem quiser aí depois ver ele na sua íntegra. Ele está disponível nos canais de YouTube, enfim, dentro desse.
Agora eu quero convidar então para falar um pouquinho sobre cerveja, né? Sobre a produção de cerveja, os mestres cervejeiros atuais, nos dias de hoje, que trabalham. Alguns estão aqui, muitos estão aqui por Canoinhas. A gente sabe que tem um grande grupo de pessoas que produzem cerveja, que têm o hobby de fazer cerveja e gostam disso. Então eu quero convidar o Sandro Schissel, né, e o Andrei para virem até a tribuna para falarem um pouquinho sobre a produção de cerveja. Boa noite a todos. O nosso papel hoje aqui é falar mais sobre a cervejaria, né, e endossando o que o Eduardo falou, o Dudu, que realmente é onde você vai, onde se faz curso hoje, em Santa Catarina ou fora do estado, você é conhecido, você fala Canoinhas, o pessoal realmente sabe que a cervejaria de Canoinhas é uma das mais antigas em funcionamento, né? Então, para nós, isso é legal dentro do curso. Você está num curso de todas as pessoas desconhecidas e você fica conhecido por fazer parte daquela cidade. E isso, para nós, assim, é muito bom. É bem legal. É um outro curso, parece que o nível do curso fica bem melhor para você. Já está em casa, já fica bem tranquilo, né? Então, o nosso papel hoje aqui é falar um pouquinho sobre cervejarias, né? O Andrei vai falar um pouco mais da atualidade e futuro. Eu vou passar um pouquinho parte da história. Se o Márcio puder colocar umas fotos ali só, né? Então, eu vou fazer uma breve leitura, porque a parte da história é bem, digamos assim, chatinha nesse ponto. Eu consigo luz aqui, não? Isso, obrigado. Tá. Então, vou botar aqui. A cerveja é tão antiga quanto o pão, pois era obtida a partir da fermentação de cereais como cevada e trigo. A cerveja era feita por padeiros devido à natureza da matéria-prima utilizada, grãos de cereais e leveduras. A cerveja era deixada de molho até germinar, e então moída grosseiramente, moldada em bolos. Esses bolos eram colocados em jarras com água e deixados para fermentar. É uma breve ilustração ali da parte de Sumérios, da Babilônia, do Egito, né? Então, os primeiros relatos sobre a cerveja surgiram na antiga Mesopotâmia, onde apareceram primeiros registros históricos sobre o cultivo de cereais, em particular da cevada, que por coincidência é até hoje um dos ingredientes principais da cerveja. Tá? Os sumérios aperfeiçoaram esse processo e são reconhecidos como a primeira cultura civilizada a fabricar cerveja. Descobriram a divina bebida e ofereceram a seus deuses, como em 1800 a.C. Muitos relatos, muitas histórias dizem que tem 5.000, 6.000, 9.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, nós estamos falando aqui de 1800. Ofereceram em celebração a deusa Ninkasa. Na Suméria, cerca de 40% da produção dos cereais já destinavam-se a cervejarias chamadas Casa de Cervejas, mantida por mulheres. Aí também entra o papel da mulher na cerveja. Um pouco da ilustração tem uma mulher fazendo cerveja. Então, em alguns tempos, o Andrei vai falar bastante sobre cerveja, tipos de fermentação espontânea, enfim, as alta fermentação, baixa fermentação, né? Então nós temos muito disso aqui. Antigamente a fermentação espontânea, algumas vezes o nome espontânea, ela não usa fermento. Hoje a gente usa fermento químico, né? Um envelopinho que o Andrei está passando ali malte, está passando fermento, está passando lúpulo. Então é feito, hoje é fácil de você achar um fermento. Antigamente não. Em alguns casos, essa fermentação espontânea, que era o ar livre, certo? Era muitas vezes feitas pelas mulheres. Por quê? Porque na parte íntima das mulheres, isso é história, certo? A bactéria, a monilha, era a bactéria para fermentar a cerveja, para você ter uma ideia. Então, isso tudo é história, isso tudo aconteceu. E, claro, isso foi melhorando aos tempos, né? E passando aí, os babilônios não falavam mais genericamente de cerveja, mas sim de cervejas, no plural. Acabou. Então, a cerveja comum, a de cevada, era chamada de bizebar. A cerveja chamada bical era considerada uma cerveja de qualidade superior
e Big Gig era uma cerveja comum escura. Já naquele tempo aromatizavam as cervejas com damasco e mel. A cerveja também aparece no famoso Código de Hammurabi, onde é definido que a cerveja só pode servir de pagamento para a compra de cereais com um valor de 5 e 6 quilos de cereais por 1 litro de cerveja. Então era um escambo legal, a troca de material por cerveja. Isso que é interessante, a moeda era a cerveja. A cerveja também era dada como forma de remuneração de hierarquia. Quanto mais elevado o status, mais cerveja recebia. Como, por exemplo, um trabalhador normal recebia 2 litros. Os agregados do império recebiam 3 litros. Os sacerdotes e os altos administradores recebiam 5 litros de cerveja. Então, a história é muito interessante para quem se aprofunda nisso aí. A gente vai dar uma passadinha aqui. E indo para o Egito, no Antigo Egito, a cerveja era uma dádiva de Osíris, deus dos mortos, chamada Zitum. Porque essa e outros motivos, em várias tumbas já foram encontradas vasos de cereais, na maioria das vezes cevada, depositados ali como oferenda aos deuses. Os antigos repertos egípcios mostram que a cerveja e o pão eram parte da dieta diária de tanto foram consumidos pelos ricos quanto pelos pobres. Também no Egito a cerveja era considerada medicamento. Passou ali que o seu Léo comentou que da farmácia a cerveja era melhor do que remédio e coisa e tal. Está aqui também a história. Consumido pelos ricos e pobres. E existe inclusive um papiro que relata mais de 600 receitas médicas contendo cerveja. Certo? E indo para Roma, são muitos os relatos da vinda da cerveja para o Império Romano. A mais famosa é a que refere-se a Júlio Agrícola, que teria retomado uma viagem para a Inglaterra, trazendo junto com ele 2 mestres cervejeiros. Durante o Império Romano, a cerveja continuou a ser fabricada, apesar de ter que concorrer no gosto popular com o vinho e outras bebidas. Na própria Roma, o vinho transformou-se na bebida dos deuses e a cerveja era fabricada somente nas áreas onde as plantações de uva eram difíceis de se obter. A cerveja passou então a ser bebida das classes menos favorecidas. Então já mudou. Era dos alto escalão, agora já é menos favorecido. Então você tem uma história bem interessante sobre a cerveja, né? Ficou uma coisa assim banal, simples, se encontrava e preferia ser o vinho, né? O monopólio da fabricação da cerveja, até por volta do século XI, continuou com os conventos que desempenhavam relevantes papel social e cultural, acolhendo os peregrinos e outras regiões. Por isso, todo monastério dispunha de um albergue e de uma cervejaria. Os monges, por serem únicos que reproduziam os manuscritos da época, puderam conservar e aperfeiçoar a técnica de fabricação da cerveja. Tá? Com o aumento do consumo da bebida, os artesãos das cidades começaram também a produzir cerveja. Tá? E, ainda na história da cerveja, aconteceu na agricultura, usava-se para a elaboração da cerveja uma variedade imensa de ingredientes para aromatizar o produto, com folhas de pinheiro, cerejas silvestres e variadas ervas. Para regularizar o processo de fabricação da cerveja, o Duque IV da Baviera decretou em 1516 a Lei da Pureza. Eu vou tentar falar em alemão aqui, que não é meu forte, né? Reinheitsgebot é a lei da cerveja. Reinheitsgebot. Reinheitsgebot. Repito, faz favor. Essa lei, a mais antiga e conhecida do mundo, determina que os ingredientes que podem ser usados na fabricação da cerveja são cevada, lúpulo e água. A levedura da cerveja ainda não era conhecida e somente mais tarde foi incluída na lei. E finalizando, partimos para a parte da industrialização. Isto. Com o desenvolvimento econômico e com a revolução industrial, a cerveja deixa de ser artesanal e passa a protagonizar no comércio, na vida social. No século XX, começou a nascer as empresas que tornaram-se grandes multinacionais. Junto com a revolução industrial, a química também evoluiu, e largos passos e, finalmente, as misteriosas leveduras foram identificadas pela primeira vez, em 1860, nosso amigo Louis Pasteur.
Entretanto, uma explicação racional para funcionamento destes e da sua utilidade nas cervejas foi dada em 1739. Né? E o tempo foi passando, e chegamos em 1925, 24, 25, né? Com a cervejaria do Seu Leffler aí. Tá? Márcio, passa ali dos monges, que eu deixei uma ilustraçãozinha ali, né? Como era feito pelos monges, as cervejas trapistas, como nós conhecemos, as cervejas belgas, né? Pode ir passando, Márcio. Esse aqui somos nós, cervejeiros, caseiros. Tem que fazer com ventilador, o seu Leffler tem um ventilador enorme lá em cima, né? A gente tem os mais moderninhos hoje aí, né? Então esse é o nosso dia a dia. E o futuro nosso, queremos chegar aí na... Pode passar, Márcio. Queremos chegar numa micro cervejaria, né? Dentro de Canoinhas, e claro, isso aí, já passando a vez aqui para o Andrei, que ele vai falar um pouco do nosso presente e futuro. Só dar uma continuada ali, Márcio, por favor, para finalizar. A cerveja de verdade e a nossa cervejinha, né? Cerveja de verdade, lúpulo, vários tipos de maltes, né? E a levedura. E a cervejinha, um pouco de malte, milho e arroz. Então a mistura é grande e a diferença de preço é enorme. Tá? Então você tem uma variedade de gosto e valores aí extraordinário. Mais uma, Márcio, faz favor? Isso. Vários tipos de cerveja que temos aí, né? De uma Pilsen até uma Stout, uma Porter. Dentro desses vários estilos tem milhares aí que o pessoal inventa e faz, né? Pode passar. E o dicionário da cerveja: Pilsen, Weiss, Pale Ale, Bock, uma Alambique e uma Dry Stout. Então, são vários tipos de cerveja que a gente fabrica hoje, né? E tenta chegar dentro do estilo padrão aí para tentar colocar para a galera tomar, se divertir, degustar, muitas vezes, né? E a última ali, Márcio, faz favor. Isso. A gente fez uma brincadeira ali, junta a cerveja faz bem, por quê? Porque junto os amigos, a gente dá risada, refresca, dá para harmonizar, né? Isso o Eduardo sabe bem como é que faz isso também, harmonização, né? E lembramos de histórias e relaxa e nos deixa felizes, certo? E a última, a evolução da cerveja. Ok? Só uma brincadeira para a galera aí. Valeu, muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Sandro, pela participação e pela colaboração nesse momento. Passamos ao Andrei. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabenizar a dona Gerda pelo seu aniversário. A senhora sempre foi uma guerreira. Hoje é aniversário da minha filha também. Espero que ela seja uma guerreira como a senhora é. Obrigado. Estou aqui para falar sobre produção cervejeira, né? Essa foto que está ali, apesar desses tonéis ali, dessas panelas, né? Ou tinas, serem de 3.000 litros, mais ou menos, cada uma, ela é tida também como artesanal ainda. Esses modelos são utilizados hoje em dia. Esses 4 que estão ao lado da escada, tina de fervura, que eu vou falar aqui para vocês, a tina de fabricação do mosto, e atrás são alguns fermentadores. Tem mais uma foto lá depois que a gente mostra, que são das panelas, como já teve, o Sandro também mostrou. Então, essa é a diferença, né? Nós fazemos em casa, nas panelas, praticamente tudo que é feito na indústria, porém com equipamento um pouco mais, digamos, precário, né? Mais artesanal, algumas coisas improvisadas, devido aos bolsos, né? E a acessibilidade a certo tipo de máquinas e equipamentos. Então, como já foi falado, a cerveja é feita de água, malte, lúpulo e levedura. O lúpulo sendo usado para o amargor e para o aroma, né? Primeiro vem o malte para a indústria. Lá ocorre a moagem, onde possibilita a rápida extração da conversão dos componentes do malte, né? Essa trituração do malte possibilita isso. Depois vem a abraçagem, que seria colocar o malte moído com água e aquecendo em temperaturas e tempos diferentes. Cada estágio seria uma temperatura e tantos minutos nessa temperatura. O nome disso se dá braçagem. A terceira etapa seria a filtração do mosto,
que é o que você obtém após a abraçagem. É um chá cervejeiro. Ele não é cerveja ainda, ele é um chá. Com a filtração do mosto, ele é feito com os próprios grãos e mais alguns tipos de filtro, para ser retirado todos os componentes insolúveis que existem na mistura. Após isso, é feita a fervura. A fervura, depois da filtração, ele vai para a tina de fervura, onde também é adicionado o lúpulo, é a parte da lupulação, onde vai dar o tempero cervejeiro, que é o lúpulo. Na fervura também, ele apura o sabor da cerveja, que ele diminui o volume dela com a fervura. Após isso é o resfriamento, onde a gente viu que lá no seu Lefla era com o ventilador, né? Hoje em dia a gente em casa usa o ventilador também, usa a serpentina com gelo, as grandes empresas usam com contrafluxo de água gelada e N possibilidades, soluções que existem. Depois do resfriamento, a gente resfria ele para ficar na temperatura em que pode ser inoculado o fermento, para não haver a morte do fermento. Então, tem que ser uma temperatura de trabalho correta, conforme o tipo de cerveja e o tipo de levedura a ser inoculado. Depois disso, é mandado para as tinas de fermentação, onde já ocorreu, em algumas indústrias colocam o fermento antes de ir, algumas colocam depois, cada uma ao seu critério. Aonde o fermento vai transformar os açúcares da cerveja, contidos na cerveja, em álcool e CO2. São uma quantidade de componentes bem maiores que isso, mas, em tese, álcool e CO2. Depois disso, isso ocorre entre 7 dias, 5 a 7 dias, conforme o tipo de cerveja. Depois vem a maturação e filtração. A cerveja é filtrada e submetida a um segundo resfriamento, para que haja um arredondamento das suas propriedades, dos seus sabores e seus odores. Por fim, tem a clarificação, onde a cerveja é submetida a mais uma filtração, para eliminar todas as partículas restantes em suspensão, e é passado para os tanques de maturação. Depois disso, já é o envase. A cerveja é envasada em garrafas, latas e barris. Temos algumas dificuldades, né, em conseguir alguns produtos, mas hoje, com internet e várias lojas, a gente consegue produto de qualquer parte do mundo, de vários países. Alguns produtos seguem uma moda, outros, né, já são bastante usados, das escolas cervejeiras que existem espalhadas no mundo. E, ao contraponto de toda a crise que abateu e ainda abate, né, o nosso país, a cerveja vem crescendo 20 e poucos % ao ano, né? Então, ela mostra que é uma coisa muito interessante, né, aos olhos de investimentos. Ela gera lucro, né, ela gera renda, ela gera emprego. Então, agradeço vocês por estar colocando em pauta a questão do micro cervejeiro, do cervejeiro hoje, assim como a homenagem à Dona Gerda, à família dela e ao seu Rupert. Muito obrigado. Andrei e Sandro, eu quero só agradecer vocês pela contribuição nesta noite, nesse momento em que estamos votando, então, vamos votar o projeto que dá o Dia da Cerveja Nacional Artesanal, né? E pela contribuição. Fica aí a nossa gratidão, nosso muito obrigado a vocês. Márcio, agora vamos passar aquele último videozinho lá, que é bem curtinho. Hoje viajamos em busca de muitas histórias. Em companhia do amigo e cervejeiro Clóvis Souza, percorremos mais de 200 quilômetros apreciando a paisagem da Serra Catarinense.
Nosso destino fica no Vale do Contestado, para conhecer um dos pontos turísticos mais visitados e apreciados da cidade de Canoinhas. Muito bem, esse é o programa Malte e Sabor. Estamos aqui na cervejaria Canoense, em Canoinhas. Essa é a Dona Gerda e a gente vai experimentar a bebida preferida dela daqui, que é a Jaú. Jaú. Então, um brinde, Dona Gerda. Viva nós. Em 1908, daí tinha uns amigos que queriam fazer uma cervejaria. Primeiro foram lá para Mafra e lá não acharam água, porque a água é o principal, porque a água tem que ser boa, não pode com cloros, você não pode ter. E daí vieram para cá e começaram aqui. O posto ainda existe até hoje, é o mesmo posto de lá. Em 1912 a 16, a cervejaria ficou fechada durante a guerra. E depois eles venderam para um tal de Luiz Quesamur. E daí no dia 1º de abril de 24, o senhor Luiz Quesamur vendeu a cervejaria para o senhor Otto Leffler, comprou a cervejaria no nome do seu filho Guilherme Leffler. Trabalharam muitos anos juntos. Quando o senhor Otto Leffler havia comprado a cervejaria Ouro Verde, tinha só a parte baixa da cervejaria, sendo que a parte restante foi construída posteriormente no mesmo estilo. No início da década de 30, a cervejaria Ouro Verde passou a ser denominada Cervejaria Canoinhas, e mudou o nome para Canoinhas, fazendo jus ao nome da cidade que mudou para Canoinhas. No ano de 1938, de 1º de julho, Guilherme Leffler vendeu a cervejaria para seu irmão Robert Leffler. E a senhora acompanhou todo esse processo dele da cervejaria, então? A senhora sabe toda a história também? Sim, sempre ajudei, não fazia cerveja, mas aqui sempre ajudei, né? Daí nós namoramos, no outro ano, no dia 10 de março de 45, nós casamos. E daí eu e meu marido já tinha uns anos da cervejaria, né? Daí trabalhamos juntos, aqui ajudei ele. Em 1935 até 1936 estava em Joinville fazendo estágio. Depois ele podia comprar cervejaria porque ele estava fazer, aprendeu com o pai, né? Na Primeira Guerra ele sabia que estava faltando, né? E daí ele disse para o meu marido comprar porque depois não tem. Foi mesmo assim. Daí ele tinha bastante lúpulos, depois não veio mais nada do exterior, porque o malte sim, o malte nós também compramos lá de Guarapuava, Entre Rios, lá nos Dona Schwab. Mas o lúpulo não dá para aproveitar porque ele é muito, o Brasil é muito quente para lúpulo. Isso ou veio da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Tchecoslováquia, até hoje ainda. Né? Não, mas ele tinha até no fim da guerra, ele tinha lúpulo. E aí ficaram os únicos aqui fazendo cerveja, porque ao redor tudo não tinha lúpulo para fazer. Isso aí. Isso aí. Não, e a nossa cerveja é uma cerveja artesanal e alta fermentação. Vamos brindar com a Dona Gerda para conhecer a Nó de Pinho. Então, viva nós. Prost. Saúde. Prost. Saúde.
Dona Gerda, qual que é a história do nome dessa cerveja? O nome dessa cerveja. Essa cerveja tinha outro nome, e daí vieram os portugueses lá de Portugal, vieram morar para cá, e daí conheceram a cerveja, vieram tomar cerveja, e daí viram um monte de nó de pinho que o sogro comprou para fazer fogo, para pasteurizar a cerveja e cozinhar também, né, para fazer a cerveja. E daí ficaram assim e acharam que era feito de nó de pinho, era feito do nó de pinho que estava lá fora para queimar. Mas daí acharam bom de pôr o nome que gostaram, o nome de nó de pinho. E é assim que ficou o nome de nó de pinho. E para uma cerveja escura o nome tá, né? É um bom nome. É um bom nome. Uhum. E o rótulo também fica bonito, porque o nó de pinho por cima do verde fica bonito. Cerveja artesanal de Canoinhas. De Canoinhas. Isso. Saúde. Saúde. Uma bela história, né, que tem que ser guardada, preservada, né, cultivada pelo nosso município, né, pela nossa comunidade. Eu agora quero, nesse momento, convidar a Dona Gerda para adentrar e para nós fazermos uma pequena homenagem para ela, entregarmos um presentinho para ela e homenagear ela nesta data. E convido o vereador Paulo Glinski para, junto comigo, fazermos a entrega, vereador. Alô, alô, alô.
Dona Gerda, aqui está o... A senhora quer que eu segure para a senhora? Pode segurar. Por favor. Boa noite para todos. Em meu nome e da família Leffler, agradecemos esta bonita homenagem ao meu falecido esposo Robert Leffler. Na data de seu aniversário, 5 de junho, o Dia Nacional da Cerveja, e ser comemorado no município de Canoinhas. Obrigada a todos os vereadores, prefeito e vice-prefeito, em especial ao vereador Vilmar Sudowski e o vereador Paulo Klinski. Canoinhas, 9 de abril de 2019. Muito agradecido. Muito bem, Dona Gerda. A gente fica feliz. A senhora foi muito bem. Dona Gerda, a gente quer agradecer a senhora por a senhora estar aqui conosco, por a senhora ter contado ao longo da sua vida essa história bonita que a senhora, junto com o Sr. Ruffer, fizeram ao longo da vida de vocês, pela família que construíram, pelos empreendimentos que fizeram, pelo exemplo que deram. Então, que Deus, na sua infinita bondade, como diz o meu colega Mário, ilumine sempre a senhora e os seus. Um grande abraço e muito obrigado, viu, Dona Gerda? Muito obrigada, diga eu. Se quiser sentar lá agora, fica à vontade. Obrigada. Muito obrigado, hein? Então agora, após a homenagem à Dona Gerda e termos falado sobre a cerveja ao longo desta 1 hora, mais ou menos, de sessão, vamos passar então à votação em definitivo. Então, votando então o projeto, e eu quero ler ele, as partes principais, para que daí nós colocamos em votação. Então, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 161 de 2018, que autoriza a instituir no calendário de eventos de Canoinhas o Dia da Cerveja Brasileira. Alguma coisa eu quero comentar aqui Então fica assim, ó, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir no calendário oficial de eventos do município de Canoinhas o Dia da Cerveja Brasileira, a ser comemorado anualmente no dia 5 de junho. Parágrafo único. A data tem por objetivo homenagear o Sr. Ruffer Leffler e reconhecer a cervejaria canoinhense como a mais antiga cervejaria artesanal em atividade no país. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar as seguintes ações em comemorações ao Dia da Cerveja Brasileira: reconhecer e valorizar a fabricação de cerveja e chopp artesanal no município de Canoinhas, incrementar o turismo cervejeiro no município de Canoinhas, promover atividades culturais e gastronômica, inserir o município na rota nacional e estadual da cerveja. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar cooperações com a iniciativa privada e entre outras entidades, visando a valorização e a divulgação da cerveja artesanal brasileira. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi feito esse projeto, elaborado esse projeto, no dia 3 de dezembro de 2018, e que está se concluindo no dia de hoje. Autores, Vilmar Sudowski e o meu colega Paulo Grinski.
lido isso, então eu coloco em discussão o projeto de lei 161/2018. Se alguém quiser discutir, está aberto para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 161 de 2018 em segunda votação e que desce para a sanção do prefeito municipal. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 034 de 2019 que autoriza o empréstimo de bens públicos à associação de moradores da localidade de Antagorda e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 034 de 2019 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 236/2019, de autoria da Heitor de Edilidade. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Jefferson Bittencourt, supervisor regional do DENIT, Mafra, convidando Vossa Senhoria para comparecer a esta Casa de Leis para esclarecer dúvidas sobre o projeto da obra de revitalização da BR-280. Está em discussão o requerimento 236 de 2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 236 de 2019. Requerimento número 237 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, expondo e solicitando o que segue. 1. Considerando o disposto da Lei 3.871/2005, que cria o Conselho de Desenvolvimento Local. 2. Considerando a necessidade efetiva da atuação deste Conselho, que formulará as políticas municipais de desenvolvimento econômico, emprego e renda no município de Canoinhas. Respeitosamente requer: a. O Conselho de Desenvolvimento Local está ativo? Em caso negativo, solicito desconsiderar as perguntas abaixo. Respeitosamente, requeiro a ativação deste importante e fundamental Conselho para o Desenvolvimento do Município, em conformidade e em cumprimento com o disposto da Lei 3.871, de 24 de agosto de 2005. Caso esteja ativo. B. Quem são os componentes e qual a periodicidade das reuniões? C. São confeccionadas atas das reuniões? D. Quais as ações, metas e encaminhamentos relacionados ao desenvolvimento local estão sendo definidas? Está em discussão. Senhor presidente. O requerimento 237 de 2019. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, de uma maneira muito especial e carinhosa, cumprimento a dona Gerda Leffler. Me permita, dona Gerda, em seu nome, cumprimentar todos os presentes que prestigiam essa sessão. Cumprimento o ex-vereador Chiquinho, né, e em seu nome, Chiquinho, me permito cumprimentar todas as demais autoridades, convidados que estão participando dessa sessão. De uma forma bastante breve, senhor presidente, no dia 17 eu havia formulado um requerimento para apresentação de projetos de desenvolvimento local, o DEL, na associação empresarial, e também uma possibilidade da apresentação do projeto de cidade empreendedora. Hoje conversei com o senhor presidente da associação empresarial e, discutindo com ele alguns assuntos, eu, em pesquisa, levantei que em 24 de agosto de 2005 foi criado o projeto Desenvolve Canoinhas. Consultando o próprio Poder Executivo com relação a algumas questões deste meu requerimento, eu percebo a importância de, antes da apresentação do próprio projeto de desenvolvimento local, que o nosso Conselho esteja plenamente ativo. E isso vem ao encontro, principalmente, do que nós estávamos discutindo, inclusive hoje, com o projeto de lei muito bem formulado pelo vereador Paulo Glinski. Veio ao encontro por quê? Porque tem muitas ações que nós precisamos desenvolver no município que vêm ao encontro de questões que envolvem a produção de cerveja, o reconhecimento da capital de Canoinhas como capital da erva mate, enfim. Por que não discutir a questão da produção de lúpulo? Nós temos Guarapuava com o mesmo clima, é o maior produtor brasileiro. Então tem várias ações que podem ser desenvolvidas que vão ao encontro nesse sentido.
Então, em face disso, eu formulei esse requerimento, vou solicitar a resposta do Executivo e, principalmente, que caso não esteja ativo, eu solicito ao senhor Prefeito Municipal que, de forma urgente, reative o nosso Conselho de Desenvolvimento Local. Seria isso. Continua em discussão. Quero parabenizar o Coronel Mário, vereador Coronel Mário, pelo requerimento. Acho que esse conselho já deveria estar ativo, né? Nós temos que trabalhar todos em conjunto para ativá-lo. Se não tiver ativo, ele tem que passar a ter as suas reuniões periódicas e discutir todos os assuntos que nos envolvam, Canoinhas e região, para que possa ser fomentado, dado vida e tornar realidade um futuro mais próximo aí. Então, acho que é através de um conselho, de um grupo de pessoas, que começa a surgir o desenvolvimento e se gerar economia, emprego, renda, entre tantas outras coisas. Então, parabenizar pelo requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 237 de 2019. Requerimento número 238 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que quer que seja encaminhado ofício à senhora Roberta Mas dos Anjos, diretora-presidente da Casan Santa Catarina, expondo e solicitando o que segue. Considerando que o Rio Canoinhas é a única fonte atual para a captação de água a ser tratada para consumo da população, considerando as recentes estiagens que ocorreram na região, sendo que o rio em questão, por 2 vezes, encontrava-se em regime hídrico extremo, segundo informações do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina, da IPAGRE-CIRAM, sendo emitido pela Defesa Civil de Canoinhas alerta para o uso racional da água. Considerando que chegou ao conhecimento deste DIL que o ponto de captação da Casan no Rio Canoinhas encontra-se assoreado, considerando que se houver colapso do sistema atual, a Casan, segundo informações não oficiais de técnicos, possui somente capacidade de abastecimento de aproximadamente 5 horas para atender a demanda no município. Considerando que a água é um bem essencial para a manutenção da vida, respeitosamente requer que seja procedido estudos técnicos necessários para a efetivação do desassoreamento do ponto de captação de água do Rio Canoinhas, bem como o aumento da capacidade de distribuição de água do atual sistema em funcionamento no município. Está em discussão o requerimento 238 de 2019. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas da Guerda, parabéns pelo seu aniversário, anfitrião hoje aqui dessa Casa de Leis, os cervejeiros, a imprensa. A respeito desse requerimento, muito bem elaborado pelo senhor, falando sobre talvez o assoreamento, mas eu vou mais longe ainda. A única fonte de captação é o Rio Canoinhas, e o ano passado, nesta mesma época, eu debati, inclusive teve aqui a Master, se defendendo da denúncia que eu formulei. E quando vieram aqui, falaram tanto que me deu vontade de abandonar a Casan e pegar a água lá direto do rio e tomar. De tão bom que eles estavam largando a água de volta no rio. O colapso talvez não seja só o assoreamento, mas sim, vejo que o Rio Canoinhas, ele abastece Canoinhas e Três Barras também. Uma grande parte da população é Três Barras que consome também. Ou se não digo, 60% de Três Barras, o bairro São Cristóvão, onde passa a água. E o Rio Canoinhas, ele passa pela BR-116 e pela BR-280. Aonde ocorre o risco de que venha acontecer um acidente com alguma carga tóxica que vá adentrar no Rio Canoinhas, acredite, nós não temos outro local de captação, vereador Norma. Isso eu já bati o ano passado a respeito disso. Muito bem elaborado o seu requerimento, e pediria que a Casan local também tomasse providências em cima disso, né? O assoreamento, eu acredito que talvez seja uma coisa mais fácil do que eles também achar uma outra fonte de captação para uma emergência. Foi pensado também em Rio Negro, mas o Rio Negro não dá, porque o Canoinhas cai lá no Rio Negro, né? Se vinha acontecer alguma tragédia, e também
vendo no Rio de Janeiro ontem o temporal que caiu em pouco tempo, aqueles alagamentos. Se isso cair em Papanduva, vereadora Thelma, a metade do que caiu no Rio de Janeiro, que não temos escape do risco desse, a natureza hoje chove muito num ponto e pouco no outro. Se acontecer metade do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, daquela chuva, acontece em Papanduva, nós pagamos o pato por isso. Porque aquilo lá não resiste às lagoas que estão desativadas, mas estão em aberto e cheio de fezes dos porcos que estão lá, né? Então, eu acredito que a providência teria que ser tomada mesmo em cima do assoreamento, em cima também de uma outra fonte de captação, para que tenha uma emergência e não ficamos, como diz aqui, 5 horas apenas, seria o tempo máximo da gente conseguir, né, ter a água nas nossas casas. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Mário. Senhor presidente, eu formulei esse requerimento, vereador Chico, que pese nós tivéssemos já discutido nessa Casa de Leis. Eu representei essa casa aqui em reuniões junto ao Centro de Gerenciamento de Risco de Desastre do CIGERD e da Defesa Civil, né, que é localizado ali próximo ao Colégio Estadual Santa Cruz. E ali foram feitas apresentações, tanto por técnicos da Casan, aqui de Canoinhas, como também por técnicos da Samasa, lá de Três Barras, com relação à captação, capacidade de fornecimento de água. O senhor já tinha levantado, já tinha falado nessa Casa de Leis, que quando eu trabalhava em União da Vitória, houve um desastre ambiental, na época pela Petrobras, e instalou-se o caos quando esse vazamento de óleo chegou lá, através do Rio Iguaçu, em União da Vitória. Então já havia formulado ou discutido a questão do estudo de uma segunda possibilidade de captação. Ocorre, porém, que houveram 2 estiagens consecutivas e eu questionei os técnicos a respeito do nível de captação, principalmente qual era a profundidade. Até mesmo porque na apresentação deles, eles comentaram que já há muitos anos vem ocorrendo o assoreamento e não foi adotado medidas efetivas para desassorear essa questão. O ponto de captação, segundo informações que me passaram, de 7 metros de profundidade, hoje tem menos de 3. Então, isso tem que ser revisto. Então, em face disso que foi formulado esse requerimento. Então, só para explicar para o senhor, para a nossa comunidade, né, diante dessa preocupação, eu acho que todos nós edis, essa Casa de Leis tem que, de certa forma, pressionar a Casan para que ocorra uma medida, ao meu ver, inicial paliativa, até mesmo porque o nível de vazão do rio está diminuindo a cada ano, mas principalmente o desassoreamento para que o nível de captação seja aumentado. Seria isso. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 238 de 2019. Requerimento número 239 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Eduardo Dide, chefe da agência Casan de Canoinhas, ao senhor Adir Fácio, diretor-geral da ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, e ao senhor Reno Luiz Caramori, presidente da ARESC, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, sobre o novo modelo de tarifa proposto pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, em consulta pública até o dia 30 de abril de 2019. E ainda solicitar que no site Casan, www.casan.com.br, seja disponibilizado um link de fácil acesso com texto explicativo sobre os tipos de ligações de águas, sendo destacada a tarifa social e os critérios para a sua solicitação. Está em discussão o requerimento 239. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 239 de 2019. Era o que eu continha, senhor presidente. Obrigado, coronel Mário. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre interesse pessoal. Não, senhor presidente. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos, cumprimentar o suplente vereador Chiquinho da Silva, que nos prestigia nessa noite,
cumprimentar o Antônio Vipieski, que nos prestigia nessa noite, Antônio. Cumprimentar a Viviane, que sempre tem prestado seus serviços na área da cultura, uma grande conhecedora. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela presença. Cumprimentar a família Leffer, que nos prestigia nessa noite. Enfim, cumprimentar a todos que nos prestigiam, agradecer aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradecer o Márcio, que nos ajudou no dia de hoje nessa sessão, agradecer a Etienne, não sei se ela está aí ou não, pela ajuda, agradecer o Daniel, enfim, a todos os colaboradores desta casa, imprensa, internautas. A gente agradece a todos por ter nos acompanhado e nos ajudado. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão, marcando outra para o dia 15 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado a todos e boa noite. Pode, já tá. Veja se é assim. Viu? Veja se é